Entre 1865 e 1870, a aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai lutou o maior conflito já visto em toda a América do Sul. Uma guerra contra o Paraguai. Em 1866, a Tríplice Aliança e o Exército Paraguaio travam a maior batalha já vista em solo sul-americano. Hoje você vai conhecer a história da Batalha de Tuiuti, a Waterloo das Américas. Em outubro de 1864, o Império do Brasil invadiu o Uruguai para intervir na guerra civil entre colorados e blancos, os dois principais partidos uruguaios na época. Os brasileiros entraram na guerra em favor de Venâncio Flores, que era líder dos colorados, partido da oposição uruguaia. Como retaliação, o líder paraguaio Solano Lopes começara uma agressão contra o Brasil. Seu objetivo era favorecer os blancos, que eram o partido governante na época. O último desejo paraguaio era uma aliança entre a Argentina, Brasil e Uruguai, uma união que ameaçaria a própria existência do Paraguai. Com uma mobilização muito mais rápida que a brasileira, os paraguaios capturaram o navio brasileiro Marquês de Olinda, e assim iniciam-se as hostilidades entre os dois países. Para chegar ao Uruguai e ajudar seus aliados, Lopes precisaria passar pela província argentina de Corrientes, mas a passagem fora negada pelo presidente argentino Bartolomeu Mitre, e como resposta, Lopes invadiu também a Argentina. Antes mesmo que os paraguaios pudessem chegar ao Uruguai, os brasileiros já haviam vencido a Guerra Civil Uruguaia e instaurado Venâncio Flores como presidente da República Oriental. O pior cenário para o Paraguai estava criado. A Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai fora produto quase tão somente do ímpeto paraguaio. Nas águas, a frota paraguaia fora completamente destruída pelos brasileiros na infame Batalha do Riachuelo, em junho de 1865. Em setembro daquele ano, a ofensiva paraguaia contra a uruguaiana acabou em um completo desastre para os paraguaios, com mais de 4.000 prisioneiros. Agora, Lopes teria que recuar e lutar uma guerra de seu próprio país. Na ocasião da retirada de Uruguaiana, o marechal, o ditador paraguaio, dirigiu-se aos seus subordinados da seguinte forma: "Estou trabalhando pelo meu país, pelo bem e honra de todos vocês, e não me ajudam em nada. Estou sozinho, não posso confiar em nenhum de vocês. Cuidado! Até aqui perdoei ofensas e tenho perdoado. Mas agora, desse dia em diante, não perdoarei mais nada." Após mais de um ano de uma agressiva ação expansionista, o exército de Francisco Solano Lopes, então ditador e marechal paraguaio, é forçado para a defensiva. Agora é a vez dos aliados de marcharem sobre o Paraguai. A Tríplice Aliança soma cerca de 40.000 tropas, a maioria esmagadora de brasileiros. Esse contingente de homens levou cerca de 5 meses para estabelecer-se adequadamente em Corrientes. Uma vez que Corrientes não estava mais ocupado por paraguaios, a ofensiva esfriou. Um correspondente do jornal inglês The Standard descreveu a província na retomada aliada. As palavras não podem dar uma ideia de Corrientes nesse momento. Cada casa ou peça habitável está ocupada por oficiais brasileiros. 2,5 onças de ouro pagam o aluguel de um lugar suficiente para uma cama ou 2 redes. Não há cozinheiras nem limpadoras disponíveis. Mulheres pobres e garotas que nunca tiveram sequer uma moeda agora andam com sacos de ouro. As forças do general Lopes sabiam que um ataque aliado viria, mas não sabiam quando. Uma nova campanha de recrutamento pelos lopistas reuniu uma força de 30.000 paraguaios para a defesa da pátria invadida. No fim de 1865, as forças de Solano Lopes concentram-se na fortaleza de Humaitá, um gigantesco complexo defensivo que guardava a entrada do Paraguai. Humaitá era uma fortaleza jamais vista na América do Sul e vigiava com suas imponentes baterias o rio Paraguai e outros rios acima. Alguns brasileiros queriam agir logo. Esse entusiasmo logo viu-se frustrado pela realidade. Os argentinos compreendiam melhor que os políticos do Rio de Janeiro as dificuldades de seu próprio terreno. No Uruguai, a situação era ainda pior. Vindos de uma guerra civil, o sentimento uruguaio quanto à guerra era quase de rejeição, quando não de apoio à causa paraguaia, que era voltada justamente para salvar o antigo governo uruguaio. No começo de 1866, o entusiasmo pela luta já era algo do passado. O sentimento predominante entre os aliados e paraguaios era de tristeza e apreensão, ainda considerando as perdas no Riachuelo e em Uruguaiana. A mais sombria das tragédias, entretanto,
ainda estava por vir. Em abril de 1866, as tropas aliadas finalmente entram em território paraguaio, após cruzarem o rio Paraná no dia 16. A dificuldade logística presente em Corrientes meses atrás sequer se compara com a encontrada em solo paraguaio. O território invadido era conhecido como Estero Belaco, um gigantesco pântano alagadiço e insalubre. Milhares de homens amontoados são um prato cheio para doenças, que são causa de grande parte das baixas durante toda a guerra. Entre os aliados, o lugar ganha o apelido de Terreno Maldito. O coronel brasileiro José Bernardino Bormann descreve o local. Um terreno apertado entre duas correntes de água, todo coberto de capões de mato, atoleiros e banhados. Esse terreno fica submerso na época das enchentes dos rios Paraná e Paraguai, que por ali se espraiam e reúnem. O coronel Bormann nos dá um excelente panorama geral da situação do Estero Belaco, porém um relato mais pessoal vem de um soldado brasileiro desconhecido, entrevistado por um correspondente americano. Nosso acampamento não está totalmente em terra firme. Parece mais um arquipélago. Sou obrigado a desviar por milhas entre os lagos e pântanos que nos separam. Criaturas anfíbias são abundantes. Na minha própria cabana, já tive que matar 4 serpentes. Cada manhã me encontro guardado por uma guarda de 15 monstruosos sapos, que passaram tranquilamente a noite nos cantos de couro que me servem de cama. Crocodilos enormes passeiam regularmente de lago em lago todas as noites. Na outra noite, na tenda de um major, mataram um de 2 metros e um soldado desafortunado teve as pernas arrancadas por essas terríveis criaturas. Lopes planejava uma defesa ativa, isto é, emboscar os aliados antes mesmo que eles pudessem chegar em Humaitá. No dia 2 de maio, uma força de 6.000 paraguaios e 4 peças de artilharia tentou quebrar o exército aliado de surpresa na Batalha do Estero Belaco. Ao custo de 2.500 baixas paraguaias contra 1.500 baixas aliadas, os paraguaios recuam com seus objetivos frustrados. A recompensa dos soldados vitoriosos é a fome, e a imaginação assume um papel poderoso nas mentes dos soldados que têm muito pouco o que comer e muito tempo para reclamar. O capitão argentino Francisco Zeber relatou em uma carta a experiência. Na noite de 2 de maio não tinha o que comer, nem havia almoçado. Meu colega Martim Bustos se aproximou e perguntando se tinha algo para lhe dar, pois estava com um apetite devorador. Respondi que só podia lhe oferecer minha capa de borracha. É a segunda vez nessa campanha que passo muita fome. Comecei a cantar para tentar me distrair e animar o Martim. De repente, ouvi uma voz amiga. Era meu assistente Espinosa, que me disse: "Capitão, quer um pouco de farinha que acabei de conseguir?" Respondi felicíssimo: "Que venha essa farinha", e toma um abraço por sua heróica aquisição. Ato contínuo, eu e Martim Bustos pusemos as colheres na farinha cozida, e creio que tanto ele como eu jamais estivemos em um banquete do qual saímos tão satisfeitos. O general Mitre alinha novas estratégias defensivas com o Marechal Osório, que é comandante das tropas brasileiras, e o presidente e comandante uruguaio, o general Flores. Os aliados estão determinados a não serem mais pegos de surpresa. No lado paraguaio, o clima é de desespero. Solano Lopes, conhecido pelo seu temperamento, lança um ultimato para seus generais. Vocês terão 3 semanas para organizar o ataque com o qual esmagaremos definitivamente os inimigos de nossa pátria. Mobilizaremos todos os homens, todas as armas e todos os recursos estratégicos nessa luta. Montaremos uma ratoeira e atacaremos pelo norte, sul, leste e oeste. Os que restarem serão empurrados de volta para além do rio Paraná. Será a investida para a vitória. Na noite, também, após o 2 de maio, no alto comando aliado, o general Mitre dispara para o presidente uruguaio. Não se alarme, general Flores. A agressão dos bárbaros é negativa porque é chegada a fatídica hora de seu extermínio. Três semanas após o 2 de maio, Solano Lopes tinha um plano. Seus generais apresentaram a tática para jogar os aliados para as margens do rio Paraná e, com sorte, terminar a guerra. No dia 23 de maio, um dia antes da ofensiva, Lopes falou às suas tropas: "Nada de misericórdia, nada de piedade com eles.
Atraímos estes ladrões asquerosos para este lugar para que nenhum escape das suas espadas vingadoras. Aqui, entre os pântanos, apodrecerão seus corpos e embranquecerão seus ossos ao sol. O Tuiuti será conhecido como o campo de carniça no futuro. Soldados, amanhã a nossa força inteira lhes dará um tremendo golpe. Se cada um de vocês cumprir o seu dever, venceremos amanhã. E, se necessário, morreremos gritando: Viva a República do Paraguai! Independência ou morte! Guardando a esquerda e o centro aliado, estava uma bateria combinada de 8 canhões uruguaios e 27 brasileiros, sob o comando do tenente-coronel Emílio Mallet, e mais um regimento brasileiro e 2 uruguaios de infantaria, sob o comando do coronel Leon Palerra. Mallet ordenara dias antes a escavação de uma vala para proteger os seus canhões. Cerca de 1 quilômetro atrás encontrava-se a vanguarda do exército aliado. 2 divisões de infantaria, sob o comando do brigadeiro-general Antônio Sampaio e o major-general Vitorino Monteiro. Mais 1 quilômetro para trás estavam mais 2 batalhões de reserva e artilharia de suporte. Diferentemente dos paraguaios, Osório, que era comandante-geral das tropas brasileiras, tinha apenas 600 cavalos prontos para a luta naquele dia, e sendo assim, a maior parte da cavalaria brasileira lutaria a pé, guardando os trens de suprimentos mais para trás. As forças ao centro e à esquerda somavam cerca de 22 mil brasileiros e 1.600 uruguaios. O flanco direito era guardado inteiramente por tropas argentinas. Sob o comando do general Venceslau Palneiro estavam 4 divisões, 2 à frente e mais 2 em reserva. Também no seu centro, uma bateria de 17 canhões de artilharia e 2 regimentos de cavalaria. Juntamente com ele estava o presidente Mitre, com mais 4 divisões de infantaria. Sendo assim, os argentinos somavam cerca de 11 mil tropas. As tropas aliadas se estendiam por uma região de cerca de 4 quilômetros. O plano paraguaio era audaz, mas se funcionasse, realmente poderia virar o jogo. George Thompson, que era um inglês, tenente-coronel e ajudante de ordens de Lopes, comentou o plano em seu diário. O general Barrios, com 8.000 homens de infantaria e 1.000 de cavalaria, deve levar o ataque à esquerda inimiga. O coronel Dias, com 5.000 infantarias e 4 canhões pelo centro, e general Reskin pela direita, com 7.000 homens de cavalaria e 2.000 de infantaria. O ataque deveria iniciar-se simultaneamente com uma canhonada disparada por Barrios. Ao flanco do general Dias também atacaria o comandante Marcó, com mais 3.000 tropas de infantaria e 1.700 cavalarias. Um total de 27.000 paraguaios avançariam sobre os aliados no dia 24 de maio. O plano era que Barrios iniciasse o ataque às 9 da manhã. Utilizando-se do matagal, o avanço seria encoberto e pegaria os aliados de surpresa. Na manhã do dia 24, entretanto, o plano começou a encontrar dificuldades. O matagal era tão denso que dificultava a movimentação das tropas paraguaias também. As unidades do general Barrios foram particularmente lentas no terreno atroz, e foi somente às 11h55 que a canhonada de sinal soou. O mato fez com que os ataques não fossem simultâneos. A primeira coluna a se mover foi a do coronel Dias, em direção ao centro aliado. O centro respondeu com uma barragem de artilharia, rasgando pelos batalhões paraguaios. O coronel Leon Palerra assistia ao avanço com admiração. A coluna lançou-se de seu esconderijo sem atirar um único tiro. A cavalaria com os sabres em punho e a infantaria com as baionetas fixadas. Regimentos foram completamente dizimados no primeiro avanço paraguaio. O coronel Dias, então, ordena um avanço de sua cavalaria. A barragem aliada continua. O coronel Bormann recontou o ataque. O relâmpago da artilharia rasga, porém com a sua luz vermelha, essas nuvens parecem querer asfixiar os lutadores e a mortífera metralha, jorrada por Mallet, mutila, mata, posteja horrivelmente a cavalaria inimiga, que rodopia frenética, dá meia volta, recomeça a carga e cada vez que investe, encontra a morte. Dias ordena um recuo e reorganiza suas tropas. Quase metade de suas forças já se foram. Furioso, ele exclama: "Onde está Barrios? Onde está Reskin?" Juntando-se agora com a coluna de Marcó, os paraguaios preparam uma ofensiva renovada ao meio. Seu objetivo são os canhões aliados.
As reservas brasileiras, sob o comando de Sampaio, finalmente chegam ao fronte para encontrar-se com as tropas de Marcó. Ali, tiros são trocados com inimigos praticamente invisíveis em meio ao denso matagal. Mallet, vendo o avanço inimigo, grita para seus homens: "Que venham! Daqui não passam!" Algumas saraivadas são trocadas com tropas brasileiras e uruguaias, e logo a luta ao meio torna-se um furioso combate corpo a corpo. O coronel Bormann comentou: "A carnificina aí é tremenda, porque há momentos em que alguns batalhões perdem a formação e os soldados aferram-se aos outros, lutam, combatem corpo a corpo, derrubam-os por terra e só não matam aqueles que suplicam por sua generosidade. O dia sombreia como se houvesse um eclipse solar." O general Sampaio manteve-se ali, no meio do combate. 3 vezes o comandante foi alvejado e caiu do seu cavalo, e 3 vezes ele voltou ao combate. Sampaio morreria 2 meses depois, em decorrência dos seus ferimentos, sendo enviado para um hospital em Buenos Aires. Longe do combate estavam os 600 homens ainda montados da cavalaria brasileira. Sob o comando do brigadeiro-general Neto, os cavaleiros ficaram chocados quando viram batalhões de cavalaria paraguaia vindo em direção a eles do meio do mato. O ataque de Barrios finalmente havia chegado. A cavalaria brasileira foi quase extinta, não fosse a resposta rápida do 1º e 24º Batalhões de Voluntários da Pátria. Mais e mais paraguaios surgiam em meio ao matagal, e assim, também, mais reservas brasileiras eram enviadas para segurá-los. Durante toda a batalha, Marechal Osório cavalgara pelo campo de batalha, com um completo desdém pela sua segurança. Observando a situação na retaguarda, ele ordena que as baterias não ocupadas de Mallet se redirecionem para conter o avanço paraguaio nos flancos. O capitão Zeber também observou a ação. Braços e pernas humanos e corpos de cavalos voavam pelo ar para o grande regozijo dos atiradores, que celebravam os acertos com as cornetas e tambores. Os homens conseguirem se embriagar com a morte e a matança é um prazer que, em certos momentos, se eleva ao sublime. Dos 10 batalhões de Barrios, apenas 6 chegaram ao fronte. Pelo menos um pode ter diluído para a luta no centro. Os demais foram dizimados pelo fogo feroz da artilharia de Mallet. A coluna de Reskin foi a última a entrar na batalha. Com uma força primariamente de cavalaria, eles forçaram a direita argentina com pequenas cargas, buscando flancos para surpreender os argentinos. O general Palneiro então envia sua cavalaria para combater as forças de Reskin. O ataque foi um completo desastre. Em poucos minutos, dezenas de cavaleiros argentinos cobrem o chão com seus corpos. A pressão paraguaia aumenta, porém as tropas argentinas seguram. Os argentinos tentam um contra-ataque, mas logo percebem a massa de cavalaria que quase dizima um batalhão inteiro. A última investida paraguaia do dia foi uma tentativa de flanqueamento pela cavalaria de Reskin, mas com auxílio da artilharia de apoio e divisões descansadas de Mitre, os argentinos repeliram os paraguaios. Às 16h30, os paraguaios perdem o ímpeto e recuam. A Batalha do Tuiuti chegou ao fim. O nosso fronte se transformou em um pântano de sangue, uma montanha feita de cadáveres, corpos de homens e cavalos, mortos e feridos. Somente nas nossas proximidades, o número de mortes excedia os 1000. No dia 24 de maio de 1866, Solano Lopes perde a elite de seu exército. O campo do Tuiuti está coalhado de cadáveres por quilômetros. Os aliados não perseguem o inimigo. A maior parte da cavalaria está a pé. A artilharia sem meios de deslocar-se e a infantaria está completamente exausta. O tenente brasileiro Dionísio Cerqueira recontou: "Era noite quando voltamos ao acampamento. Perto da minha barraca estava estendido, com os miolos de fora, um amigo de infância, o tenente de voluntários da pátria Emídio de Azevedo Monteiro. Ajoelhei-me ao seu lado, apertei-lhe a mão gelada e dei-lhe um beijo de adeus na larga testa ensanguentada. Por mais de 48 horas os aliados queimaram e enterraram montanhas de cadáveres, amigos e inimigos. As perdas do Tuiuti foram imensas e simplesmente irrecuperáveis para os paraguaios. Ao todo, estima-se que foram 6.000 mortes e 7.000 feridos no lado paraguaio. Feridos que, em sua maioria, vieram a morrer dias depois devido a infecções e fome. No campo aliado, 996 mortos, sendo 126 argentinos, 133 uruguaios e
2.737 brasileiros, e ainda outros 2.935 feridos, dos quais 2.292 foram brasileiros. O coronel uruguaio León de Palleja compadeceu-se com os soldados paraguaios. Vejo com grande pena o extermínio que estes paraguaios estão sofrendo em tantas e repetidas e desgraçadas batalhas desde o último ano e me pergunto, por quê? Devido a um homem. Em pleno século XIX, o soldado paraguaio merece um destino melhor. O horror do Tuiuti, entretanto, era apenas o começo das ações aliadas em solo paraguaio. E a maldita guerra se arrastaria por mais 4 anos, terminando apenas em abril de 1870, com a morte do próprio Solano Lopes, após uma campanha desesperada no interior do país. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal para mais vídeos.